Galera, nossa história das Copas chegando na Copa de 1966, Copa realizada na Inglaterra. Finalmente, os inventores do futebol irão receber uma Copa do Mundo, a 8ª edição da Copa do Mundo da FIFA, realizada em 66, na Inglaterra e conquistada pela Inglaterra. Primeiro e único título dos ingleses, primeira e única vez que os ingleses chegaram numa final de Copa do Mundo. E com muita polêmica, daqui a pouco vocês vão saber. Copa do Mundo de 66. Ocorreu entre 11 de julho a 30 de julho. Evento sediado na Inglaterra, tendo como partidas realizadas nas cidades de Birmingham, Liverpool, Londres, Manchester, Middlesbrough, Sheffield e Sunderland. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo delas 10 europeias: a Inglaterra, a Itália, a Alemanha Ocidental, a Hungria, a Suíça, Portugal, França, União Soviética, Bulgária e Espanha. 5 das Américas: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e o México da América do Norte. E pela primeira vez uma seleção fora do eixo Américas-Europa, a Coreia do Norte, representando a Ásia. Foram 16 participantes, né? Com 89 gols em 32 partidas, uma média de 2,78 gols por partida, com a Inglaterra campeã, a Alemanha Ocidental vice, Portugal de Eusébio chegando em terceiro lugar, sua melhor campanha em Copas do Mundo até hoje, e a União Soviética chegando em quarto. Observem, nessa época a União Soviética participava de todas as Copas e chegava bem na maioria. O artilheiro foi o português Eusébio, de descendência de Moçambique, com 9 gols. O melhor ataque também foi o de Portugal, com 9 gols. Melhor defesa, a Inglaterra, sofrendo nenhum gol na primeira fase. A Alemanha Ocidental enfiou 5-0 na Suíça e essa foi a maior goleada da Copa. E o público foi de 1.635.000 pessoas, uma média de 51.000 pessoas por partida, até então, melhor média de público na história das Copas. O melhor jogador foi Bob Charlton, da Inglaterra. O melhor jogador jovem, a revelação, foi Franz Beckenbauer, da Alemanha. Seleções da Coreia do Norte e Portugal fizeram sua primeira participação na competição. A edição teve 2 grandes goleadas, ambas feitas pela Alemanha, 5-0 na Suíça e 4-0 no Uruguai. A Copa contou com grandes jogadores como Bob Moore e o goleirão Gordon Banks, da Inglaterra. Wout Seeler e Franz Beckenbauer, da Alemanha, Eusébio, de Portugal, e a lenda Lev Yashin, goleiro Aranha Negra da União Soviética. A Inglaterra foi escolhida como anfitriã pela FIFA em agosto de 1960 para celebrar o centenário da The Football Association, a mais antiga associação de futebol do mundo, que ocorreu em 1963. Uma revelação da Copa foi que a seleção de Portugal, que comandada pelo atacante Eusébio, realizou uma performance invicta na fase de grupos. Bateu a Coreia do Norte nas quartas de finais, numa partida em que os norte-coreanos abriram 3-0 de vantagem. Portugal virou para 5-3, com 4 gols do Pantera Negra Eusébio. E foi Portugal derrotado pela Inglaterra na semifinal. Na disputa de terceiro lugar ainda venceu a União Soviética, equipe que se mostrara muito forte durante todo o campeonato. Eusébio, sendo assim, tornou-se o artilheiro da competição com 9 gols. A final foi disputada por Inglaterra, que havia eliminado Portugal, e a Alemanha, que eliminou a União Soviética. A partida realizada em 30 de julho, às 15 horas, no estádio de Wembley, em Londres, com um público de 98.000 pessoas, segundo o maior público até então de uma final de Mundial, só perdendo para o Maracanaço em 1950. Sob o apito do árbitro suíço Gottfried Dienst, o primeiro tempo empatou em 1-1. Ao final dos 90 minutos, o placar era de 2-2. No minuto 98, Hurst chutou uma bola que bateu no travessão, quicou exatamente em cima da linha, e desde então se debate até hoje se essa bola entrou ou não. Fato é que o árbitro deu o gol e o título foi da Inglaterra. Uma vez que, se não fosse dado o gol, o placar permanecesse empatado, a Alemanha Ocidental talvez não permitisse o mesmo espaço a Hurst. A partida fechou com o terceiro gol deste, selando o primeiro título inglês em Copas. Hurst foi o primeiro jogador a fazer um hat-trick numa final de Copa, só sendo igualado por Kylian Mbappé na última Copa do Mundo, fazendo 3 gols na final contra a Argentina. E também a Inglaterra foi a primeira seleção a ganhar uma Copa em seu país sede, depois da Itália, que ganhou em 1934. Falar aqui de eliminatórias não tem também muito ausência dos africanos. Bom, vamos falar que é interessante essa parte. A Copa de 66 causou discordâncias antes mesmo que a bola fosse chutada no primeiro jogo. 16 seleções africanas boicotaram o torneio em protesto contra uma resolução da FIFA.
demandando que o vencedor da zona africana enfrentasse o vencedor da zona asiática e da oceânica para se classificar à fase final. Os africanos acreditavam que vencer sua zona bastaria por si só para ter um lugar nas finais, que era o justo. Mesmo com a ausência dos africanos, se estabeleceu mais um recorde de inscrições em eliminatórias, com 70 nações competindo. Depois de toda a discussão, a FIFA determinou que 10 times da Europa se classificariam junto com o 4 da América, um da Ásia e um da América do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF. Sorteio realizado no dia 6 de janeiro de 66, com cabeças de chave sendo Alemanha Ocidental, Brasil, Inglaterra e Itália. A Copa do Mundo de 66 teve um herói bastante incomum fora das 4 linhas, foi muito legal essa história. O cachorro Pickles. Antes do torneio, a taça Jules Rimet foi roubada de uma vitrine de exposição no Centre Hall de Westminster, em Londres, junto a uma exposição filatélica de selos. Uma caçada nacional pela taça foi instaurada. Ela foi descoberta enrolada em um jornal quando um cão farejou alguns arbustos em Londres. A FA mandou que se fizesse uma réplica no caso que não encontrassem a original a tempo. Essa réplica está exposta no National Football Museum, na Inglaterra. O formato do certame se manteve o mesmo da Copa anterior, com 16 equipes. Ainda que a Copa tenha conseguido grandes públicos, a competição foi marcada por ter poucos gols. Isso ocorreu porque as equipes começaram a jogar de maneira muito mais tática e defensiva nesta época, exemplificado pela Inglaterra de Alf Ramsey, que terminou em primeiro lugar no grupo 1 com apenas 4 gols marcados, mas nenhum gol sofrido. O Uruguai foi o segundo classificado do grupo, eliminando México e França. Todas as partidas deste grupo foram disputadas no Wembley Stadium, exceto pela partida entre França e Uruguai, que foi disputada no White City Stadium, pois os locatários de Wembley não aceitaram abrir mão da tradicional corrida de greyhounds das noites de sexta-feira no estádio. Vou procurar saber o que são as corridas de greyhounds. Cada uma, né, que a Wikipédia bota aqui. No grupo 2, a Alemanha Ocidental e a Argentina se classificaram com facilidade, ambos com 5 pontos. A Espanha, detentora do título europeu, fez só 2, enquanto a Suíça deixou a competição pela segunda vez seguida em Copas do Mundo, perdendo todas as partidas. No noroeste da Inglaterra, o Old Trafford, que é o estádio do Manchester United, e o Goodson Park serviram de setes para o grupo 3. Neste grupo, o Brasil, campeão da Copa anterior, o atual bicampeão mundial, seria eliminado na primeira fase por Portugal e Hungria. A Bulgária também seria eliminada. O Brasil foi derrotado por húngaros e portugueses em partidas controversas, apitadas por 2 juízes ingleses, que decidiram ignorar uma grande quantidade de faltas nos brasileiros. Portugal chegava à fase final de uma Copa pela primeira vez e jogou muito bem. A seleção lusa venceu as 3 partidas na fase de grupos com belas atuações do prodigioso atacante Eusébio. Grupo 4 teve a maior surpresa da competição quando a Coreia do Norte bateu a Itália por 1-0 e se classificou junto com a União Soviética. Além da Itália, o Chile também foi eliminado. Segunda fase, quartas de finais, Alemanha Ocidental 4, Uruguai 0, com 2 expulsões de uruguaios. A Coreia do Norte esboçava goleada semelhante contra Portugal, pois em 20 minutos de jogo já tinha feito 3-0 na seleção lusitana. Mas a virada veio, como já falamos, com 4 gols de Eusébio e mais um de José Augusto. Esse é considerado um dos melhores jogos desta Copa. Nos outros jogos, a União Soviética de Lev Yashin bateu a Hungria por 2-1 e na partida entre a Argentina e a Inglaterra houve apenas um gol que seria dos ingleses, marcado por Geoff Hurst. Foi mais um jogo marcado por controvérsia arbitral. Anthony Hattin se tornou o primeiro jogador a ser expulso numa partida entre seleções em Wembley. O árbitro alemão Rudolf Krenten expulsou Hattin por indisciplina e por olhar em seu rosto, mesmo não entendendo espanhol. Hattin primeiramente recusou sair de campo e acabou sendo escoltado por vários policiais. O episódio inspirou a FIFA a instituir na Copa do Mundo seguinte cartões amarelos e vermelhos. Não existiam. Era assim. Por favor, sai do campo. Muito louco, né? Com os resultados das quartas, os 4 equipes restantes eram todas europeias. Uma semifinal de Eurocopa. Ambas semifinais terminaram em 2-1. Franz Beckenbauer marcou o tento, que deu a vitória para a Alemanha contra a Rússia, a União Soviética, enquanto Bob Charlton marcou os 2 gols da vitória inglesa sobre Portugal. Outro placar de 2-1 ocorreria na decisão de terceiro lugar, quando os portugueses venceram os soviéticos. A final se realizou no estádio Wembley, com cerca de 91 mil pessoas. Após 12 minutos de jogo, Helmut Haller colocou a Alemanha Ocidental na frente, mas Geoff Hurst empatou o jogo 4 minutos depois. Martin Peters virou o jogo em favor dos ingleses aos 78 minutos. Com 1 minuto para o fim da partida, uma falta foi marcada em favor dos alemães, a bola foi lançada na área e Wolfgang Weber conseguiu tocá-la e levar o jogo para a prorrogação, enquanto os ingleses reclamavam de um possível toque de mão. Ao final dos 90 minutos, o placar de 2-2 foi para a prorrogação e no minuto 8 da prorrogação, Hurst marcou novamente com seu chute que bateu na travessão e ficou sobre a linha. Desde então se debate se a bola realmente entrou, como já falamos também.
o que faria uma grande diferença, uma vez se ele não fosse anulado, o placar permanecesse empatado. A Alemanha talvez não permitisse o mesmo espaço a Hurst, pois a bola imediatamente foi jogada para escanteio ao voltar. Os jogadores da equipe inglesa não tentaram empurrar a bola para dentro porque acreditavam que a bola havia realmente passado da linha, e assim já haviam começado a comemorar o gol, enquanto os alemães acreditavam que não. O impasse só foi resolvido quando o árbitro Gottfried Dist consultou o assistente soviético Baramov, que confirmou que a bola havia entrado. O VAR na época era ali, 5, 10 segundos de decisão. Achou que foi, foi. Não foi, não foi. O incidente tem repercussões para fãs de futebol nos dois países até hoje. Alemães chamam esse lance, bem como outros lances similares, de Wembley Tor, gol de Wembley, enquanto os ingleses expressam admiração por Baramov, a quem chamam efetivamente de Russian Lisna, bandeirinha russo, embora Baramov tivesse sido natural do Azerbaijão. Este gol polêmico serviu de pano de fundo para uma situação curiosa e ligeiramente contrária nas oitavas de finais da Copa de 2010, quando o meio-campista Frank Lampard da Inglaterra marcou um gol similar contra a mesma Alemanha, que a bola atingiu a parte de baixo da travessão, avançou cerca de 33 centímetros depois da linha, ficou para fora, mas nesse caso o juiz uruguaio Jorge Larionda, que não viu a bola entrar, invalidou o gol. Esse foi muito mais fácil de se ver, ainda mais porque na época de 2010 já tinham televisões com as linhas e tal, né? Com câmera lenta, mas a Inglaterra foi prejudicada e a Alemanha venceu por 4-1 o jogo. Entre os torcedores alemães que não deixaram passar a ironia, o episódio recebeu referências jocosas ao gol fantasma de Hurst, recebendo apelidos como Wembley Goal, Reload, Wembley Inverso e a Vingança de Wembley. Do lado técnico, a FIFA se valeria do episódio para colocar em prática o Goal Line Technology a partir do Mundial de 2014, de forma a diminuir dúvidas em lances como esse. Imagens de arquivos observadas digitalmente ilustram que o segundo gol de Hurst não cruzou a linha por completo. No último minuto, Hurst novamente marcou, passando pelo meio de campo alemão para efetuar seu terceiro gol na partida. Ao mesmo tempo, a torcida invadiu o campo. Hurst se tornou assim o primeiro jogador a marcar 3 gols numa final de Mundial, só igualado por Mbappé. A descrição dos momentos finais da partida pelo comentarista da BBC de Londres, Kenneth Woldsholme, entra para a história. Some people are the pitch, thinking it's all over. Hurst marca o quarto. It's no is over. Algumas pessoas estão no campo. Acho que está tudo acabado. Hurst marca. Agora está. São 4. A seleção inglesa recebeu a recuperada da taça Jules Rimet das mãos da Rainha Elizabeth II e se tornaram os campeões do mundo pela primeira e única vez. Por causa deste gol, que não era válido, talvez a Inglaterra recebeu uma maldição de nunca mais ganhar nada. Assim como o Uruguai ganhou do Brasil em 50 e nunca mais ganhou nada. E a Alemanha, que ganhou 2 Copas, em 54 e em 74, contra a Hungria e a Alemanha, em que Hungria e a Alemanha eram merecedoras de ganhar, nessa que a Alemanha merecia ganhar, não ganhou. Como o bagulho é louco, né? E em 90 também, a Alemanha merecia ganhar da Argentina, mas com um pênalti controverso. Tudo existe assim, espiritualmente também no futebol. Peru não entregou a Copa de 78 para a Argentina, não é a situação do Peru, nunca mais jogou nada. Ela tinha até uma seleção razoavelmente que disputava ali terceiro, quarto melhor lugar e posição de seleção sul-americana até os anos 70. Depois, de lá para cá, já era. World Cup Willy, o mascote para a Copa do Mundo de 66, foi o primeiro mascote da história das Copas e um dos primeiros mascotes a serem associados com uma competição esportiva importante. World Cup Willy é um leão, símbolo típico do Reino Unido, vestindo uma camisa com a Union Flag, escrita com as palavras World Cup. Bom, as sedes, nós já falamos. Premiações. A artilharia. Eusébio foi artilheiro e Helmut Haller foi vice-artilheiro com 6 gols. Em terceiro lugar, Geoff Hurst fez 4, Beckenbauer fez 4, o húngaro Ferenc Bene fez 4 e Valery Porcuyan da União Soviética fizeram 4. Classificação final da Copa. Inglaterra campeã, Alemanha Ocidental vice, Portugal terceiro, União Soviética quarto. A Argentina ficou em quinto, a Hungria em sexto, Uruguai em sétimo, Coreia do Norte em oitavo. A seleção ali do país esquisitão chegou muito bem nessa Copa. Depois jogaria só em 2010. Itália em nono, Espanha em décimo, Brasil em 11º, Chile em 12º, México em 13º, França em 14º, Bulgária em 15º e Suíça lanterna. Até agora, a única edição da Copa do Mundo cuja final aconteceu em um sábado e a primeira desde a edição inaugural do torneio não ocorrer no domingo. Isso se deveu ao fato da Igreja Anglicana proibir atividades físicas aos domingos.
De fato, ao longo das 3 semanas que durou o torneio, nenhuma partida deve ser disputada aos domingos. Mundial transmitido ao vivo pela televisão para 20 países europeus, através do Festival Eurovisão da Canção. O goleiro mexicano Tony Carvajal quebrou um recorde nesse Mundial. Ele se tornou, nessa edição, o jogador que mais disputou Copas do Mundo, 5, considerando sua estreia em mundiais no Brasil em 50. Ele disputou na Inglaterra seu 5º Mundial. Tal feito nunca foi superado entre os homens, apenas igualado na França pelo alemão líbero Lothar Matthäus e no Catar em 2022 por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Porém, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, se tudo ocorrer bem, vão quebrar mais esse recorde agora em 2026. Serão os únicos jogadores a jogar 6 Copas do Mundo. Papapá, pipipi, popopó. Se forem contadas apenas convocações, os goleiros Gianluigi Buffon da Itália e Guilherme Ochoa também do México são outros jogadores a somar 5 convocações. Mas o Ochoa pode ser que chegue junto com o Messi e Cristiano Ronaldo. A edição mundial passou para a história como Campeonato Mundial da Violência. Se a edição anterior disputada no Chile teve alguns lampejos de violência, abafados pela atitude energética da arbitragem, o Mundial de 66 chegou ao absurdo de ter pontapés e pancadaria generalizada nas partidas com incidência de árbitros europeus. Antes da Copa, os favoritos eram Brasil, Uruguai e Argentina. Na semifinal entre a Alemanha e a União Soviética, outra polêmica, o árbitro italiano Concetto Lobello marcava faltas a favor dos alemães e era complacente com as faltas favoráveis dos soviéticos. De tanto apanhar o atacante soviético Chilenko ficou mancando. Como naquela época não havia substituições, ele teve que ficar fazendo número até os 18 minutos do segundo tempo, quando fez uma falta e chutou o alemão Held, sendo expulso. Na partida inicial, Inglaterra e Uruguai, o time inglês passou pelo primeiro todo o tempo no ataque, enquanto os uruguaios se defendiam. Mano, é muita informação ridícula. É isso. A partida final entre Inglaterra e Alemanha contou com um torcedor inusitado, o pugilista Cassius Clay, Mohamed Ali. Estava no país para defender o título mundial em uma luta na semana seguinte. Aproveitando a final, foi assistir. Vamos lá, galera. Próximo episódio, a Copa de 1970, a Copa do México, a Copa do Tricampeonato Mundial do Brasil. Vocês estão gostando, galera? Fala aí, mano. Deixe seus comentários. Mas não esquece de compartilhar, se inscrever, deixar seu like aí. Faz comentários aí, pode falar o que quiser que a gente vai interagir, certo, galera? Primeiro título da English Team. E depois fez campanhas razoáveis, chegando nas semifinais em 90, nas semifinais em 2018. Mas sempre ali, 2 vezes vice-campeã da Eurocopa seguidas agora nas 2 últimas edições, perdendo para a Itália em casa em 2021 e depois perdendo para a Espanha em 2024. A geração que eu vi, que perdeu para o Brasil em 2002, que tinha Michael Owen, David Beckham, Lampard, Gerrard, era uma geração muito forte, mas eu acredito que essa agora, de Harry Kane, de Bellingham, de Saka, de Phil Foden, de Cole Palmer, tantos craques, fora outros que eu não estou lembrando aqui agora, é forte candidata para chegar pelo menos a uma final, de novo, depois de 66. Vamos esperar, né, galera? Tamo junto, valeu, é nóis!